Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar eu preciso dizer algo muito, mas muito importante. Você que me ouve ou assiste, você que eu nunca te vi, talvez eu nunca te veja, mesmo assim, eu desejo do fundo do meu coração, dos rincões mais profundos do meu ser, que Deus, ou que você entenda como Deus, abençoe cada micro-organismo de suas células, te dê sabedoria, discernimento e transborde seus dois corações com muito amor. Aliás, tanto amor que seria impossível de descrever. Isso que desejo a você que me acompanha. Assim, iniciemos o ano de 2021 livre desse capiroto 19, pensando e vibrando muito positivamente. Que sejamos pessoas melhores do que somos. Obrigado por acompanhar esse simples e humilde canal. Agora sim, vamos começar? Pessoal, muitos de vocês pedem sugestão de livros, então eu separei uma coleção que, sinceramente, você não precisa ler, você deve ler. Quem já leu, deixe nos comentários, porque sabe muito bem do nível altíssimo que eu estou falando. Fechado? Então eu farei aqui um resumão para te motivar. Um dos maiores desafios do nosso mundo e sonho da maioria de nós é poder viajar pelo tempo. Como eu sou um cara ligado à espiritualidade, se eu pudesse viajar no tempo, eu faria exatamente como retrata a coleção de livros chamado Cavalo de Troia. Eu voltaria ao passado para ver com os meus próprios olhos como era a vida do maior líder espiritual do Ocidente. Sim, estou falando de Jesus, o Cristo. Bem, se quer motivos para ler, vamos lá. Imagine você voltar ao passado, conversar com os apóstolos, assistir à crucificação de Jesus e poder voltar vivo para contar a história. Seria ou não sensacional? Porém, esse livro reúne dados históricos, informações mais do que cirúrgicas. Sim, impressiona e muito, porém tem muita ficção. Bem, foram quase 3 décadas de pesquisas e não tenho dúvidas que esse é o motivo pelo qual se tornou uma das obras mais vendidas de todos os tempos. A história se passa no ano de 1973, quando os militares americanos conseguiram desvendar como viajar pelo tempo. Então criaram uma operação secreta chamada Cavalo de Troia. A ideia era que 2 militares viajassem no tempo, mas ao passado, para desvendar coisinhas interessantes. Um era piloto e se chamava Eliseu, o outro era Jasão. Jasão era o líder, um militar cético, respeitado e muito detalhista. Bem, aí ligaram a máquina do tempo, voltaram 2000 anos e partiram em busca de Jesus Cristo. E acompanharam tudo, desde sua chegada em Jerusalém, quando foi preso, julgado e crucificado. Também acompanharam o evento que conhecemos como ressurreição. No entanto, tudo o que viram fizeram os dois se questionarem sobre a verdadeira história de Jesus ou da forma como nos foi ensinada. Logo de início já notaram que nem sempre os evangelistas estavam presentes aos acontecimentos conforme os relatos bíblicos nos mostram. Aliás, como sabemos, muitos desses acontecimentos foram descritos por pessoas que nem contato tiveram, até porque foram escritos muitos anos depois. E isso não invalida a Bíblia, pelo contrário, isso mesmo. Tudo sempre foi passado pela tradição oral, assim como os evangelhos apócrifos. Porém, a maioria dos evangelistas não tinham cultura suficiente para compreender todos os acontecimentos. Então, os dois, após procurarem muito, finalmente se encontraram com Jesus Cristo. Agora vejam, Jasão, militar e cético, ao estar na presença de Jesus, relata que foi tocado de uma forma impossível de descrever. Algo mudou em seu interior, o que eu interpretei como uma mistura de emoção e surpresa. A emoção é óbvia, voltou no tempo e estava de frente do maior líder espiritual do seu tempo. A surpresa é porque relata que ao ouvir as mensagens do mestre, notou que tinha algo errado. Jesus falava de um Deus bom, amoroso, caridoso, que falava o tempo inteiro em amor e generosidade. Um Deus que não era vaidoso, não exigia templos ou muito menos rituais. Dizia que o ser humano deveria vivenciar a vida, porque somente assim chegaria ao Pai e compreenderia o quão maravilhoso é a sua obra. Para eles foi um choque tremendo, porque era algo muito diferente do que as pessoas lá do ano de 1973, época da viagem no tempo, pregavam.
E quanto mais ouviam, mais provas tinham do quanto as palavras de Jesus foram deturpadas ou interpretadas para justificar o controle mental e social. Bem, Jasão e Eliseu também presenciaram todos os acontecimentos após a ressurreição de Cristo e registraram as conversas dos apóstolos em seu diário. Registraram também os diálogos durante a última ceia. Outro ponto interessante que descreveram minuciosamente se tratava da constituição do corpo ressuscitado de Jesus. Bem, daí eles foram saltando no tempo e viram como foi a infância de Jesus, uma época totalmente omissa pelos evangelistas. E detalham com riqueza de detalhes a vida de Jesus criança, quando jovem, como era a relação com seus pais, seus irmãos, amigos, até como aconteceu o debate entre Jesus criança e os doutores dos templos. Também acompanharam sua adolescência e, se não me falha a memória, até os 26 anos de idade, os chamados anos ocultos de Jesus. Porém, a descrição é tão detalhada que até assusta, porque usaram de um altíssimo rigor histórico-científico. Outro ponto é que tratam da encarnação da Terra, onde ele teria sido carpinteiro, chefe de armazém e até forjas nas quais trabalhou. Jasão e Eliseu também acompanharam Pôncio Pilatos e o descrevem como sendo um homem extremamente perturbado. Agora vejam, quando o major e o piloto registraram as aparições de Jesus após a ressurreição, eles dizem que isso aconteceu várias vezes, bem diferente das contadas nos evangelhos. Bem, claro que eu não vou revelar tudo, porque livro a gente precisa avaliar com os nossos próprios olhos, mas vou sintetizar. Eles deram outro salto no tempo e viram os preparativos da vida pública de Jesus. Viram como Judas Iscariotes não entendia sua missão no planeta, ou muito menos seus sacrifícios. Ele esperava um homem revolucionário para libertar os judeus dos romanos, porém, não pelo amor. Agora vejam que interessante. Quando eles acompanharam João Batista, logo perceberam que ele pregava uma mensagem de um Deus vingativo, malvado e cruel, bem diferente do Deus de Jesus. Por fim, eles detalham para quem foi feito um anúncio do nascimento de Jesus, traz os milagres em detalhes, revela quem foi o anunciador e revela ainda que Jesus jamais teria sido tentado pelo diabo no deserto, ou que jamais esteve no deserto. Bem, não tenha dúvidas, é algo sensacional. Pessoal, é isso. Essa é minha coleção, minha indicação, sem nenhum senão. Parece redundante, mas é sem nenhum senão. Basta ler e literalmente viajar no mundo das possibilidades. Depois me contem, não vão se arrepender. Mais uma vez, muita saúde, muito amor para você e toda a sua família. Um forte abraço do Wagner e até o próximo ano, se Deus quiser, e Ele quer.